Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu tenho que fazer essa chamada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Me ajudem aqui com a chamada rápida, por favor. Ademar. Presente. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Ainda não? Manda no chat. Alice Vieira. Tem gente na sala de espera. Alice Vieira. Tá aí não, Alice Vieira? Ana Júlia. Presente. André. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Presente. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. A Alice acabou de entrar aí. Guilherme. Gustavo. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Oi. Presente. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Manda no chat. Júlia Vieira. Manda no chat também. Pulei a Júlia Faria. Tá aí também? A Faria? Manda no chat também. Larissa. No chat. Letícia de Sá. Presente. Letícia Lima. Lucas. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Garcia. Presente. Atasca. Manda no chat. Maria Yasmin. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Pedro. Sara. Também não? Vitor Rocha. Presente. Vitória. Presente. Só vou voltar nos que eu coloquei falta. Sara. Pedro. Letícia Lima. Isaac Sade. Gustavo. André. Certo? A gente vai voltar naquele vídeo que eu passei na última aula. Eu acho que eu não comentei tudo que eu queria e eu acho que não deu para ver. A matéria do testinho é Leis de Newton, tá?
Estão vendo meu vídeo? Tá vendo? Sim. Então, teoricamente, a gente acha que o cheio vai chegar primeiro. Eu estava comentando na última aula que é a equação da distância em função do tempo, que é aquela D igual a VOT mais 1/2 de AT quadrado. Ou a equação de Torricelli, V quadrada é igual a VO quadrado mais 2AD. Nenhuma das duas fala sobre massa. Então, olha que bacana. Professor, você não compartilhou o áudio, não. O áudio. Você não compartilhou ele. Tá bem difícil de escutar para mim. Calma aí, fala de novo. Vocês não O estão áudio, ouvindo? Você tem que compartilhar a tela, você tem que compartilhar o áudio do seu computador também. Calma aí. Mas aonde eu faço isso aqui? Compartilhar som do computador. Achei. Vê se melhor. Qualquer coisa eu volto. Agora tá bom? Agora tá. Uou. Por que as duas garrafas caem ao mesmo tempo se a com água é mais pesada? Acontece que o peso não é proporcional à velocidade de queda de um objeto. Como assim? Quer dizer que objetos com peso diferente caem com velocidades iguais? É tipo isso, mas deixa eu explicar a diferença entre massa e peso antes. Massa é uma propriedade fundamental do objeto. Quando a gente diz que a gente pesa 60 quilos, na verdade a gente está dando o valor da nossa massa. Isso cria uma confusão cerebral. A minha massa vai ser sempre igual. Eu posso estar aqui em Santa Catarina, eu posso ir para São Paulo, eu posso ir para a Lua, eu posso ir para o Sol. A minha massa vai ser constante. Já o meu peso pode mudar dependendo da atração gravitacional de onde eu estiver. Por exemplo, meu peso na Lua seria 1/6 do que eu peso aqui na Terra. Não importa o peso e a massa de um objeto. Se eles estiverem contidos no mesmo campo de atração gravitacional, eles vão cair juntos. Eu sei, é difícil de entender isso porque no mundo real essas coisas não acontecem tão bem quanto na física. A gente tem a atmosfera, a gente tem a resistência do ar, a gente tem várias outras forças que podem impedir na queda livre. Queda livre na física é um movimento resultante unicamente pela atração gravitacional. É por isso que quando os astronautas americanos pisaram na Lua, um dos primeiros experimentos a serem feitos foi com um martelo e uma pena para ver qual deles chegava antes no chão. Acontece que os dois chegaram ao mesmo momento. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? É por isso que as pessoas pensam que a garrafa cheia vai cair antes da garrafa vazia. Só que para objetos tão pequenos que nem essas garrafas, a resistência do ar nem vai fazer tanta diferença. Eu acho que eu demorei ensino médio para entender isso. Se você tiver um peso, você também vai ter uma massa. Só que o que vai decidir sua velocidade de queda é a aceleração de onde você estiver. Então não importa seu peso e não importa sua massa. O que importa é onde você está. Obrigado. Até a próxima. Calma aí, deixa eu voltar lá para a nossa tela. Então, como eu estava falando, na equação da posição em função do tempo e da distância em função do tempo, não tem massa.
A massa não interfere, como ele disse, é só atração gravitacional. Agora vamos esclarecer esse negócio de massa e peso de novo. A minha massa é 60 quilos. Como ele disse, não interessa se eu estou aqui, se eu estou lá na Lua. A minha massa é uma característica do meu corpo. Se eu visto uma calça 38 aqui, eu vou vestir 38 lá na Lua. É a quantidade de matéria que o meu corpo tem. Já o peso é devido à atração gravitacional. E essa atração gravitacional ela é proporcional à massa do planeta. Então, como a Terra é cerca de 5 vezes maior do que a Lua em questão de massa, a atração gravitacional também é. Então, aqui o meu peso é massa vezes gravidade, 60 vezes 10, 600 newtons. Lá na Lua é 60 vezes 1,6, 96 newtons. Então, o meu peso mudou. E eu coloquei aqui para vocês fazerem depois, nós não vamos fazer agora não. Eu pego uma folha de papel ofício ou uma folha de caderno aberta e uma folha de caderno amassada e solto as duas juntas. Elas têm a mesma massa. Quando eu amasso a folha, a massa não alterou. O que alterou? Porque quando eu faço isso, a amassada cai primeiro. Por quê? Por causa do atrito, por exemplo, com o vento? Por causa da resistência com o ar. Então, ele falou assim, a garrafa é um objeto muito pequeno em relação à resistência do ar, então, praticamente nenhuma das duas teve resistência do ar. Na realidade, o que vai atrapalhar é a resistência do ar. Ele falou assim, queda livre na física, a gente só leva em conta a gravidade, a gente não pensa em resistência do ar. Toda vez que eu falar em queda livre, eu só estou falando de gravidade puxando para o centro da Terra. Eu estou ignorando a resistência do ar. Então, é isso. Quando eu falo aqui, comparar a folha amassada e outra sem amassar, a amassada cai primeiro porque ela tem menos resistência do ar. É por isso que o paraquedas é todo aberto, é para ter maior resistência do ar. Aí a gente vai para a página 162. A gente já estava corrigindo, a gente só vai continuar. Deixa eu acender a luz aqui que vai melhorar para eu ler. A gente está no 13. No futebol, eu não sei se eu comentei, a matéria do testinho de cesta é leis de Newton, tá? No futebol americano, quando está bloqueando, o jogador da defesa frequentemente tenta colocar o seu próprio corpo para baixo do oponente e empurrá-lo para cima. Qual é o motivo desse procedimento? É o que a gente fala assim, deixa eu fazer um levinho. Na realidade, ele está tirando o cara do chão, porque aí ele diminui a força de atrito dele no chão. Força de atrito é normal vezes μ. Eu falei que esse μ é coeficiente de atrito, tem a ver com superfície. Se é grama, se é areia, se é cimento. Então, esse μ está ligado ao material do qual o chão é feito. E a normal é a reação do chão ao peso do cara. O cara, devido ao peso dele, comprime o chão reage, chama normal. Então, quando o jogador de futebol tenta levantar o outro, ele está tentando fazer ele tirar contato do chão, para ele perder o atrito. Ó, diminuir a força de atrito dele no chão. Vou acrescentar aqui. Ele está tentando tirar o contato dele com o chão. Oponente é o outro lá, o oponente tenta tirá-lo do chão. Para ele não ter atrito, né? Atrito. Vou para o 14, tá? Ah, parece que deixa eu só ler um negócio aqui que eu tinha esquecido que vocês falaram. Ô, Sara, se você quiser mandar... Se você quiser mandar a foto do DV para você ganhar o ponto do DV, você tem que mandar agora. Eu acabei de começar a corrigir. Se você mandar no final da aula, você só ganha metade. E vale para todo mundo, tá? Pouquíssimos alunos mandou tarefa. Eu vou dar ponto. Depois que eu corrijo, só ganha metade da nota. Se quiser colocar o caderno em dia e mandar, pode mandar, mas vai ganhar metade do visto. Igual a Sara está falando que não conseguiu mandar, tem que mandar agora, exatamente agora. Depois que eu corrigir, não.
Qual tarefa? A tarefa que a Karine pediu para eu marcar, que ela postou lá no grupo. Página 164 até a 168, do 1 ao 10. A Karine postou. Ela pediu para eu colocar, ela passou um zap me pedindo a tarefa para postar no grupo. Ela deve ter postado na sala. Era para tirar a foto e me mandar no WhatsApp. Ô, professora, mas aqui, lá no bloquinho de tarefa, não tá só tarefa pra gente. Eu acabei de olhar aqui para ter certeza. Tá sim, Maria. É porque a Karine colocou só quarta-feira. Dá uma Ela olhada me lá. passou Na quarta-feira. primeira aula de quarta-feira, tá lá a tarefa da Fernanda. Foi sim. Mas então vamos lá. 14. Que eu fui lá na página que ela pediu e esqueci onde eu estava, mas eu acho que eu achei. Um ditado popular diz: não é a queda que machuca, é o tranco da parada. Traduza considerando as leis de Newton. A gente comentou disso aqui lá no início do ano, quando eu fui introduzir a matéria. Eu vou falar de novo. Ô, gente, quarta-feira não tem aula minha, mas a Karine me ligou e pediu para eu mandar a tarefa, e eu mandei. Ela anotou, passou para a sala. Não vamos discutir isso agora não, porque nós estamos perdendo tempo. O que eu comentei lá no início, quando eu comecei a falar de leis de Newton? Eu falei que os carros de antigamente, quando batia, quase não amassavam, mas machucava mais o passageiro. Os carros de hoje, eu falei que quem tem mania de fechar a porta do carro com a bunda, provavelmente amassa. Eles são feitos para amassar. Por quê? Amassando, eu aumento o tempo de contato, eu diminuo o impacto para o passageiro. É por isso que a gente enrola ovo, é por isso que a gente enrola vasilha em jornal quando vai mudar. Então, quando eu vou cair, quando eu vou pular, o ideal é que eu dobre o meu joelho. Eu estou fazendo o papel do jornal. Eu estou aumentando o meu tempo de contato com o chão para eu diminuir a força de contato nas minhas pernas. Então, o tranco da parada é esse. Um dia desse, meu menino estava brincando na cama e pulou e puf, caiu com a perna travada. Mamãe, minha coluna doeu. Você sente o impacto. Você tem que dobrar o joelho para você aumentar o seu tempo de contato e diminuir esse impacto em você. E é isso que eu coloquei aqui, ó. Diminuir, cadê? Onde eu fiz? O tranco da parada ocorre porque a velocidade deve ser reduzida a zero, porque para parar, você chegou na velocidade zero. Em um intervalo de tempo muito curto, ocasionando uma força de interação com o chão muito intensa. Então, por isso, ao dobrar os joelhos, pois aumenta o tempo de contato. Tem que ter, você pode colocar com as suas palavras, mas você precisa falar ali que você precisa aumentar o tempo de contato. E dobrando o joelho, você consegue isso. Até falei que o gato faz isso. Eles fazem isso por instinto. Vou para o 15, tá? Usando como base as leis de Newton, respondendo as seguintes questões, identificando qual dessas é aplicável à situação apresentada. Letra A. Se o motor de uma nave espacial viajando no espaço interestelar for desligado, o que acontecerá com a nave? Ela para ou continuará em movimento? Ele falou no espaço. No espaço subentende vácuo. Ela não para, não. Movimento retilíneo uniforme. Não tem resistência do ar para opor o movimento. Continuará em movimento. Primeira lei de Newton. A B. Porque é possível retirar o resto do ketchup de um frasco quando vazio, sacudindo o recipiente. É igual aquele esquema da cama elástica com o dinossauro que eu falei. Quando você bate no ketchup, por inércia, o ketchup tende a entrar em movimento. Ah lá, porque ao fazer o movimento rápido com o frasco, por inércia, o ketchup vai para a tampa do pote. Primeira lei de Newton. Eu recebi o dever aqui do Lucas. Como eu disse, quem quiser mandar, manda agora. Não deixa na hora que eu corrigir, não. Mas vamos lá. AC. Ao iniciar um treinamento com fuzil, o soldado é recomendado pelo capitão a tomar cuidado com o coice da arma. Como se explica? A gente falou sobre isso também. Até pus uma figurinha do cara atirando com um canhão. É o recuo da arma. Na explosão, a pólvora no interior do cartucho, os gases quentes são empurrados para trás e o projétil é impulsionado para a frente. Terceira lei de Newton, ação e reação. A bala sai, nisso dá um recuo na arma. Recuo, ele te joga para trás.
O cara tem que estar bem posicionado, senão ele cai para trás mesmo. D. Uma pessoa empurra um carrinho do supermercado. O carrinho empurra a pessoa com a força igual e oposta. É verdade. Porque isso não significa que as forças se anulam, tornando impossível o movimento do carrinho. Porque são corpos diferentes. Ação e reação nunca vão se anular, são corpos diferentes. Deixa eu ver o que eu escrevi. A força não se anula, pois está agindo sobre corpos diferentes. Terceira lei de Newton. Agora a gente vai para E. A roda de tração de uma motocicleta recebe do solo uma força de impulsão muito menor do que aquela que o solo exerce sobre as rodas de tração de um ônibus. No entanto, por que a motocicleta arranca com aceleração muito maior? Alguém sabe por quê? Ele falou assim, quando a moto arranca, a força que o pneu faz no chão é muito menor do que num ônibus, por exemplo. Mas por que a moto ganha velocidade rápido e o ônibus não? Porque ela é mais leve. Porque ela é mais leve, ela tem menos massa. Essa é qual? Essa é a E. Por possuir uma massa muito menor, possui, portanto, menos inércia, segundo a lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Como a Ana Júlia disse, a massa da moto é bem menor, então a aceleração vai ser maior. A F. Por que é mais difícil parar uma bola de futebol de salão do que uma bola de tênis, ambas movendo-se com velocidades iguais? É o mesmo caso da carreta ali, só que ele está falando sobre parar, mas a massa da bola maior, tudo que é... Pensa nisso, pensa numa carreta, então, igual ele colocou ali, subir no morro, para o trânsito todinho, difícil colocar em movimento, muita massa. Mas, em compensação, na hora que ela está descendo a serra, você não pode dar bobeira perto, não, porque ele também não para. Não é ruindade do motorista, é difícil parar um carro pesado. E é sobre isso aqui, ó. Porque a bola de futebol de salão possui maior massa. Sendo assim, é mais difícil alterar o seu estado de movimento. Segunda lei. Segunda lei é força é igual a massa vezes aceleração. Posso ir para o 16? Quando um rapaz tenta empurrar a caixa sobre o chão, a força de atrito impede o movimento da caixa ou opõe a ele. Então, subentende-se que ele está tentando empurrar uma caixa muito pesada. Letra A. Muito pesada quer dizer que ela tem muita massa. Se o rapaz empurrar a caixa com uma força de 50 newtons, ela permanece parada. Qual o valor da força de atrito? Gente, inércia é repouso ou movimento retilíneo uniforme. Qual que é a condição disso? Somatório das forças igual a zero. A gente está falando da caixa, então eu posso tirar a resultante. Se o cara empurra a caixa com 50 newtons e o chão empurra a caixa com 50 newtons, ela permanece parada. Então, se não saiu do lugar, é porque a força de atrito vale 50 newtons. 50 newtons, pois a resultante deve ser nula. A caixa continua em repouso. B. Se o rapaz aumentar a força para 60 newtons e a caixa continuar parada, qual o valor da força de atrito? 60 newtons. Ele aumentou a força e a caixa continua parada. Ô, Gustavo, você tem que me lembrar de pôr sua presença lá antes da aula acabar, e você está só 27 minutos atrasada, a aula está quase acabando. Mas vamos lá. A que conclusão se pode chegar a respeito da intensidade da força de atrito que impede o movimento da caixa quando o empurrão aumenta? Ela aumenta também. Essa é qual? Essa é a letra B. 60 newtons. A força de atrito estático varia conforme a força aplicada. Eu falei para vocês tentarem fazer isso em casa. A gente vai aumentando a força e a caixa ainda não sai do lugar. No caso, eu pedi para vocês fazerem com a cômoda. Aí, a partir do momento que a caixa começa a mover, aí o atrito diminui. A gente observa que é mais fácil de empurrar. Então, agora é a C. Considere que a força de 80 newtons seja a força mínima para fazer a caixa entrar em movimento. Depois que a caixa está deslizando, a intensidade da força para mantê-la em movimento com velocidade constante será igual, maior ou menor. Então, ele chegou a 80 newtons. Quando ele chegou a 80 newtons, a caixa começou a mover.
Se ela começou a mover, foi porque entrou no atrito cinético. O atrito cinético ele é menor do que o estático, sempre menor. Então, tá lá, ó, será menor que 80, pois o atrito cinético é sempre menor, porque o atrito estático é sempre máximo. Deixa eu ver se eu me expressei bem aqui. Será menor que 80, pois o atrito cinético é sempre menor que o estático máximo. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Gente, as mensagens custa chegar aqui para mim. Vocês podiam abrir o áudio e me falar o que vocês querem saber. Na hora que eu abri lá, ainda era negócio de tarefa ainda. Se deu, se não deu. Vou para o 17, tá? Uma pessoa está apoiada numa balança de banheiro. Que força essa pessoa exerce sobre a balança? Seu peso ou a força com a qual ela se apoia na balança? Como esse peso se compara com a força de... Eu vou ler de novo, que nem eu entendi. Uma pessoa está apoiada sobre uma balança de banheiro. Que força essa pessoa exerce sobre a balança? A força do seu peso. O peso é igual a massa vezes gravidade. Ela está exercendo essa força sobre a balança. Seu peso ou a força com a qual ela se apoia na balança? Vamos explicar a diferença. Peso é atração gravitacional. Massa vezes gravidade é a força com a qual o planeta Terra me atrai. Devido a essa força peso, eu faço uma compressão na balança. Essa balança reage, é a normal da balança. Vamos ver onde eu coloquei isso aqui. A força aplicada pela pessoa na balança não é o peso. No entanto, na situação descrita, o valor do peso e o valor da compressão exercida pela pessoa são iguais. Fernanda, tem alguma situação que isso aqui muda? Tem. Pensa que você está dentro do elevador, em cima da balança. Quando o elevador desce, vamos pensar uma situação bem absurda, tá? E tomara que nunca aconteça com ninguém. Estou lá dentro do elevador, o cabo arrebentou. Eu estou em cima da balança. Eu tenho uma massa de 60 quilos. Vocês acham que a balança continua registrando 60? O elevador está caindo comigo dentro e meu pé está em cima da balança. O que vocês acham que acontece nesse momento? Com o registro da balança. É 60? Hein, gente? Pensa aí comigo. O cabo do elevador arrebentou. Eu estou dentro do elevador e estou em cima da balança. O que vocês acham que a balança vai registrar? Hein? Eu pedi para vocês pensarem numa situação de queda livre. Numa situação de queda livre, eu perco o contato com o chão, a balança não vai registrar nada. Agora, olha o contrário, o elevador está doidão, está subindo acelerado. Eu sinto o meu pé pressionando o chão do elevador. Se eu estiver em cima da balança, vai dar mais que 60. Quando é que vai dar 60, então, que é o meu peso, que é minha massa na realidade? Ou o elevador tem que estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Tanto faz subindo ou descendo, mas tem que estar com velocidade constante. Então, nesse caso, o cara está parado no banheiro, ele está registrando a compressão que o cara faz devido ao peso. Está parado, somatório das forças igual a zero, então coincide com o peso dele. Mas, na realidade, é a compressão que a gente faz na balança, a força que a gente faz sobre a balança. 18, hein? Presta atenção nessa que ela é mais chatinha de entender. Uma esfera de massa M puxa um bloco de mesma massa sobre um plano inclinado. O movimento é retilíneo uniforme, então está falando que essa esfera está deslocando esse bloco. Falou que a esfera de massa M é que puxa o bloco. O movimento é retilíneo uniforme. Por que você deve considerar a força de atrito de deslizamento entre o plano inclinado e o bloco para explicar esse movimento? Eu não coloquei a figura aqui, eu deveria ter colocado. Por que eu tenho que considerar atrito? Para eu falar que isso aqui está em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Olha, a esfera está pendurada, puxa o sistema com a força de mesmo valor do seu peso.
Já a esfera que está no plano inclinado está sujeita a uma força para baixo, menor, correspondente ao seu peso. Para que a força resultante seja nula, é necessário a ação da força de... eu coloquei a figura, eu achei que eu não tivesse colocado. O plano inclinado está ao contrário, mas vai dar para vocês entenderem. Presta atenção aqui na minha explicação. Deixa eu pegar a próxima figura. Eu volto naquela. O plano inclinado está virado, mas a explicação é a mesma. Para o bloco que está no plano, o peso é sempre para baixo. Olha ele aqui, ó, devido à atração gravitacional. Esse de amarelo é o peso. A reação normal, ela tem que fazer 90 graus com o chão. É essa de azul. Aí a gente decompõe esse peso em Px e em Py. Nesse momento aqui, só me interessa o Px, que é a força que está em contato com o bloco. Então, ela é uma componente do peso. Então, ela é bem menor do que o próprio peso. Ela é uma parte do peso. Então, é por isso que o bloco desliza. A força de atrito, na realidade, é o Px. Se eu fosse fazer uma equaçãozinha, eu ia começar desse jeito. Força de atrito é igual a Px. Então, aqui é só uma componente do peso, por isso que ele desliza. A gente não vai fazer conta desse jeito, a apostila não abordou. Mas só para vocês saberem, como que eu acho o Px? Eu faço massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. E o Py é massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Mas não precisa arrancar cabelo, não. Nós não vamos fazer isso. Eu só preciso que vocês entendam isso aqui, ó. O Px é uma parte do peso, é uma componente. O Py também é uma componente do peso. No caso, a gente poderia fazer teorema de Pitágoras, igual a gente fez na aula passada. Se eu tivesse pelo menos 2 valores aqui, né? Quando eu não tenho, é que eu uso seno e cosseno. Se eu tiver o peso e o Px, eu consigo achar o Py pelo teorema de Pitágoras. O contrário também é válido. Eu tenho que ter 2. Se eu tiver Px e Py, eu acho o peso. Se eu tiver o peso e o Py, eu acho o Px, com o teorema de Pitágoras. Se eu tiver só um, eu tenho que fazer seno e cosseno. Mas vou voltar lá na minha resposta, ó. Só que eu tenho que tirar isso daqui, senão eu não vejo. A esfera que está pendurada puxa o sistema com a força de mesmo valor do seu peso, porque ela está na vertical, a esfera. Já a esfera que está no plano inclinado está sujeita a uma força para baixo menor, que só tem a composição dela, correspondente ao componente do peso. Para que essa força resultante seja nula, é necessária a ação da força de atrito. Então, eu tenho esse Px ali. Então, eu tenho uma força de atrito. Vou para o 19, tá? É parecido com aquele lá do caixote, só que agora ele vai pedir para eu calcular valores. Durante a arrancada do carro de massa de 1.000 kg, mostrada na figura, gente, agora que eu vi vocês falando aumentar peso, eu já não sei nem de qual questão que era mais. Vocês têm que abrir o áudio e falar aí comigo, não dou conta não. Volta na 17. Fala lá da 17, o que você quer saber? Abre o áudio aí e fala. Era da balança lá no banheiro. Fala o que é. Fala, gente, para eu continuar aqui. Qual que é a dúvida lá da balança? Detalhe, né? Eu estava dando aula para 30 pessoas, já é 23. Vou ter que fazer chamada no início e no final da aula. Só Jesus na causa. Eu vou falar só, que você não quer abrir o microfone para perguntar. Quando está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tanto faz subindo ou descendo, a minha massa, que a gente chama de peso no dia a dia, ela tem um peso devido à atração gravitacional. Devido a esse peso, eu faço uma força sobre a balança. A balança reage, que é o que a gente chama de normal. Normal é a reação da superfície de contato. Então, quando eu estou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a balança vai registrar realmente o que é. No meu caso, 60 quilos. Se, por acaso, eu estiver descendo um elevador acelerado, o meu pé faz mais força no chão. Isso é fácil de observar. Então, eu vou comprimir mais a balança. Então, ela vai registrar mais do que 60. Agora, eu falei uma situação absurda, por exemplo.
Caiu em queda livre, soltou o cabo de aço lá. Eu vou perder o contato com o chão, o balanço vai registrar 0. Vou partir para o 19, hein? Durante a arrancada, um carro de massa 1.000 kg, mostrado na figura, tem uma força de tração de 3.000 newtons. É a força que está impulsionando ele para frente. O desenho está mostrando isso. Nas rodas dianteiras. A força de atrito nas rodas traseiras e a força de resistência do ar são opostas, totalizando 500 newtons. Olha para o desenho que é mais fácil de entender. 3.000 para frente, 500 para trás. Letra A. Calcule a aceleração do carro durante a arrancada. Eu tenho que fazer força resultante. A gente viu lá no início da matéria que quando é sentidos opostos tem que subtrair. 300 menos 500, 2.500. Achei a força resultante. Vou para a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. 2.500, que é minha força resultante, 1.000, que é a massa do carro. O 1.000 está multiplicando, o 1.000 passa dividindo. Cortei 2 zeros, cortei 2 zeros. Ficou 25 dividido por 10, 2,5. Então, a aceleração foi de 2,5 metros por segundo ao quadrado. AB. Quando o carro se move com velocidade constante de 20 metros por segundo, a força de resistência média é 1.500. Nessas condições, qual o valor da força de atração que o carro exerce sobre a roda? Não precisa de fazer conta. Toda vez que for repouso ou movimento retilíneo uniforme, tem que dar 0. Então, as forças têm que ser iguais. Se ele falou que nessa condição, a força de... Cadê? Olha lá, ó. A força resistível média é 1.500, então se tem 1.500 para trás, tem que ter 1.500 para frente. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Como a velocidade possui valor constante, a força resultante é nula. Assim, a força de tração também deve ser 1.500. Vou para C, hein? A velocidade de 20 metros por segundo do carro é reduzida para 15 metros por segundo em 5 segundos. Calcule a intensidade da força resultante sobre o carro. Qual o sentido dessa força? Justifique a sua resposta. Compara a conta que eu fiz aqui. Como houve uma redução no valor da velocidade, a força resultante é contrária ao movimento. Toda vez que você freia, é contrária ao movimento. Eu precisei calcular a minha aceleração primeiro. Ó. A é igual a V menos VO sobre T. A é igual a 15 menos 20, é final menos inicial. Ele falou que estava a 20 e chegou a 15, por isso aqui está 15 menos 20. E falou que gastou 5 segundos, então o tempo é 5 segundos. 15 menos 20 é menos 5. Menos 5 dividido por 5 é menos 1. Aí na hora que eu aplico a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. 1.000 é a massa do carro. Menos 1 é a aceleração que eu achei. Olha lá, deu menos 1.000 newtons. Por isso ela é contrária, por isso ela é negativa. Sempre que for negativa é contrária. O 20 já é outro exercício. Posso seguir? Posso? Então vamos lá. Em uma transmissão esportiva, o narrador afirmou que a bola, quando toca o gramado, ganha velocidade por causa do atrito. Tudo errado. A gente falou que tem força de contato e força de campo. Contato é pegar, chutar. Campo é gravitacional, elétrica e magnética. Não tem outro tipo. Então, quando a bola sai do pé do cara, ela vai perdendo velocidade por causa do atrito com a grama e do atrito com o ar. Então é isso, a afirmação está correta? Não, a afirmativa é falsa, porque o atrito poderia reduzir a velocidade, poderia não, ele reduz, eu vou tirar esse poderia daqui, tá? Porque o atrito reduz a velocidade da bola, não aumenta. Não aumenta. Não, ficou errado isso aqui. Não aumenta a velocidade, só diminui. Aí agora